assim seja. Nós vamos estudar do livro Vozes do Grande Além, uma lição que vai nos ajudar a cuidarmos das nossas ideias. A lição traz o nome de A Ideia. Então, é de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, em 1955. Ele passou, transcreveu essa mensagem, que é muito importante para nós. Nós vamos aprender o quanto dura o nosso pensamento, se ele é no bom pensamento, se ele não é um bom pensamento, para que a gente possa cuidar, de estarmos sempre atentos ao que estamos pensando. E ele nos diz assim: meus amigos, a ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração, que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criações novas, exprimindo criação nossa, forma acontecimento, realizações, atitudes, circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Então, devemos estar sempre buscando conhecer que ideias estamos trazendo conosco, Ela é a força atuante, opera em nosso caminho, enquanto lhe asseguramos o movimento. Enquanto a gente estiver pensando, ela está atuando em nosso caminho, ou para o bem, ou para o não bem, Então, ela é atuante na nossa vida. Vamos verificar o que pensamos, como estamos usando as nossas ideias, estamos emitindo aos outros e estamos também recebendo, E ele diz, Emmanuel, que é um raio criador, estabelece atos e fatos em nosso campo de ação, enquanto lhe garantimos o impulso, enquanto estamos naquele impulso, naquelas ideias, que muitas vezes são boas, vamos falar das ideias boas. Nós estamos sempre estabelecendo atos e fatos em nosso campo de ação, enquanto a gente garante aquela ideia que trazemos. Expressa flor ou espinho, pão ou pedra, asa ou algemas, que arremessamos na mente alheia e que retornarão, evidentemente, até nós. Veja bem, nós vamos estar arremessando a mente alheia, as nossas ideias, e elas retornarão para nós, para trazer-nos ou o benefício, como uma flor ou como um espinho, cadeia ou libertação. Temos que ter cuidado com as nossas ideias, Porque podemos ficar presos a outrem, às situações, às coisas, a acontecimento, porque enquanto mantemos a nossa ideia, nós estamos ali movimentando essa ideia, emitindo para outrem. E ele diz assim, o crime é uma ideia, flagelação, que não encontrou resistência quando pensamos dessa forma, Nós não fomos fortes como deveríamos ser e nos deixamos levar por essa ideia do crime. A guerra de ofensiva é um conjunto de ideias perversidades, senhoreando milhares de consciência. Veja bem, a guerra ofensiva, Aí a gente diz, mas eu não uso nenhuma arma, mas a gente usa as ideias guerreando com o outro, brigando com o outro, E não mantemos o equilíbrio das nossas ideias. O bem é uma ideia de luz, descerrando a vida caminhos de elevação. Veja bem, o bem é ideia de luz e descerra a vida caminhos de elevação. A paz coletiva é uma coleta de ideias, entendimentos, promovendo o progresso geral. A paz. É por essa razão que o Evangelho representa uma glorificada equipe de ideias de amor puro e fé, transformadora, que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os para o reino divino. Veja bem,
O Evangelho, ele é uma equipe, né, de ideias, de amor puro e de fé. Por isso, né, ela nos envolve aqui na esfera dos homens, erguendo-nos para o reino divino, para Deus. Na manjedoura, vamos ver aqui a ideia de Jesus. Qual foi a colocação das ideias dele diante dessa lição? Na manjedoura, implanta o mestre a ideia da humildade. Na carpintaria nazarena, traça a ideia do trabalho. Nas bodas de Canaã, anuncia a ideia do auxílio desinteressado à felicidade do próximo. No socorro aos doentes, cria a ideia da solidariedade. Veja bem, a ideia de solidariedade é vinda de Jesus para o socorro a nós todos, aos doentes, né? No sermão das bem-aventuranças, plasma a ideia de exaltação dos valores imperecíveis do espírito sobre a exaltação passageira da carne. Então, no Bem-aventuranças, Jesus plasma a ideia, cria essa ideia, né, de valores, de exaltação aos valores imperecíveis do espírito sobre a exaltação passageira da carne. Ele está nos mostrando o ideal espírita acima das ideias que trazemos dos valores passageiros, né, da carne, da matéria. No Tabor, revela a ideia da sublimação. No Jardim das Oliveiras, esculpe a ideia da suprema lealdade a Jesus, a Deus, aliás. Na cruz da renunciação e da morte, irradia a ideia do sacrifício pessoal pelo bem dos outros, como bênção de ressurreição para a imortalidade vitoriosa. Nos mínimos lances do apostolado de Jesus, vemo-lo associando verbo e ação no lançamento das ideias renovadoras com que veio redimir o mundo. Em todos os momentos de Jesus, né, ele nos trouxe ideias benfeitoras. E é por isso que em nossas tarefas habituais, precisamos selecionar as nossas manifestações, as ideias que nos possam garantir saúde, equilíbrio, melhoria e ascensão. Não nos esqueçamos de que nosso exemplo, nossa maneira, nosso gesto e o tipo de palavras que cunhamos para o uso de nossa boca geram ideias que, à maneira de ondas criadoras, vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós. Com a qualidade de sentimento e pensamento que lhes infundirmos, levantando-nos para o triunfo ou para impulsionando-nos para a derrota. Podemos estar usando as nossas ideias, né, para nos levantar e triunfar. Sairmos das ideias inferiores, ou então para as nossas derrotas, porque a gente vai criando ideias viciosas, vamos mantendo essas ideias em nós, né? Vamos emitindo aos outros e elas vão voltando para nós. E nós adoecemos, perdemos a nossa saúde, perdemos o nosso equilíbrio e também não garantimos a nossa ascensão, né? O nosso crescimento espiritual. Evitemos o calão, a queixa, a irritação, o apontamento insensato, a gíria deprimente e a frase prerrogativa, não apenas em nosso santuário de preces, não só aqui na casa espírita. A gente evitar, né, queixas, irritação, apontamentos insensatos, a gíria, né, usarmos palavras vulgares, não somente no nosso santuário de prece, na nossa casa religiosa, mas em nosso intercâmbio vulgar, onde estivermos.
porque toda expressão conduz à inspiração e pagaremos alto preço pela autoria direta, pela autoria indireta do mal. Então, às vezes a gente, mas eu não fiz o mal a ninguém, mas a gente teve a ideia, né? Então, nós somos, assim, levados a compreender que nós vamos também pagar o preço de ideias que temos, que trazemos conosco, que são indiretas, mas não é ideias boas. Somos hoje responsáveis pela ideia do Senhor no círculo de luta em que nos situamos. Nós hoje somos responsáveis pelas ideias do Senhor, não pelas ideias que gostamos de tê-la, de emiti-la, né? Mas pelas ideias de Jesus, nos círculos de luta em que nos situamos. E é indispensável viver à procura do Cristo, para que a ideia do Cristo viva em nós. Lição maravilhosa de Emmanuel. Então, as nossas ideias, nós ficamos responsáveis, mesmo que achamos que não estamos fazendo um mal, mas estamos pensando no mal, e esse mal pode nos atingir também. Como nós estamos buscando curar as nossas ideias, curar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Nós vamos estudar do Evangelho Segue-me, também de Emmanuel, com Chico Xavier, a lição A Cura Própria. Cura própria de nós mesmos, né? É de Mateus, capítulo 9, versículo 35, e nos traz o texto do Evangelho, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Aonde que a gente vai pregar o Evangelho do Reino? Dentro de nós, nas nossas ideias, na nossa boca, no nosso coração, nas nossas ações, né? Então, nós vamos curar todas as nossas enfermidades, não as dos outros, mas a nossa, né? Ele está dizendo assim, Emmanuel, cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. A gente busca remédio para curar a catarata e a conjuntivite que a gente está atacado, né? Sofrendo. Mas a gente precisa curar a visão dos nossos olhos, como a gente vê os nossos irmãos aqui na Terra, como a gente vê as situações, as condições de cada um diferentes, né, umas das outras. Será que nos apiedamos dos nossos irmãos? Porque a cura da nossa catarata a gente quer enxergar cada vez mais, né? E da conjuntivite, que é uma infecção nas nossas vistas. Mas a visão espiritual a gente às vezes não se preocupa muito. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Às vezes, nós somos procurados por palavras, por vozes, né? Como nos diz o Evangelho, registrando a presença desses irmãos conosco. Eles nos falam, a gente ouve, quem tem a condição de ouvir. Mas, às vezes, somos solicitados também de outras maneiras. São variadas as maneiras que podemos ser procurados aqui na Terra como encarnado pelos nossos irmãos desencarnados. Muitas vezes nos trazendo, eu estou presente na sua vida, né? Eles nos tocam muitas vezes. E sem o conhecimento, a gente não tem condições de ajudar. Mas vamos buscar curar as nossas ideias, porque aí nós vamos pensar, um irmão necessitado está me pedindo socorro, vou pedir a Jesus que o ajude. Quando a gente curou as ideias, né? O pensamento. Mas, do contrário, a gente não adianta buscar a cura da catarata, da conjuntivite, defender contra a surdez, né? Porque a gente ainda não sabe o que está ouvindo, ainda não entende o que está passando conosco, e vamos buscar, né, esse conhecimento que vai nos ajudar a implantar o reino, o Evangelho, o reino de Deus dentro da gente. Vamos curar as nossas enfermidades. E Emmanuel continua dizendo,
Medica a arritmia e a dispneia. A arritmia, a gente foi procurar, é o descontrolamento do nosso, né, o descontrole do nosso coração cardíaco, né? Então, às vezes a gente quer curar a arritmia, porque o nosso coração está tão acelerado, tão parado. Mas a gente não busca usar esse coração com a ideia boa para fazer com que ele trabalhe e nos sustente com equilíbrio e com saúde no corpo físico para que a gente possa, né, ajudar os outros. E a dispneia, né, nós buscamos aqui, é a falta de ar. Então, muitas vezes nos sentimos assim, aquela falta de ar, e a gente busca logo os remédios, né? Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. E muitas vezes a gente entra em ideias não boas, o nosso coração acelera, né? Ou então paralisa, e nós estamos buscando até nos socorrer, porque nos falta o ar, a respiração. Veja bem, combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as suas emoções e as suas tendências. Vamos curar as nossas enfermidades porque vamos implantar esses ensinamentos em nossas vidas, né? Então, a neurastenia é o enfraquecimento do sistema nervoso central nosso. Nós podemos enfraquecer, né? Porque as nossas ideias são ideias fragilizadas. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Temos que estar atento, né, com ideias boas, para que a gente possa sentir o momento que nós devemos nos alimentar menos ou mudar a nossa alimentação, para que a gente não venha sentir problemas gástricos, né? E também na condição do sangue, melhorar o nosso sangue. Mas é preciso que a gente não sobrecarregue com os resíduos de prazeres inferiores. Tudo é cuidado nosso. Nós temos que ser o nosso médico, né? Nós vamos nos curar, como diz o Evangelho, se implantarmos esse reino de ensinamentos, nós vamos cuidar da nossa saúde. E Emmanuel prossegue, guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Às vezes a gente, né, tem uma preocupação no estômago, não estamos sentindo bem, estamos com determinadas enfermidades, mas Emmanuel nos convida a, né, ter cuidado, guerrear com o excesso em que nos comprazemos. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com venenos de taças brilhantes. Então, isso tudo são as nossas ideias, né? Colocamos uma ideia de tomar algo para que ficamos assim satisfeitos, né? Com esses prazeres mundanos que levamos. Mas a gente está envenenando os nossos rins, porque nós estamos excedendo com o veneno das taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, com os teus braços e com a tua mão. O reumatismo nos paralisia, né? Nós ficamos muito paralisados e a gente começa a sofrer o reumatismo, né? Essa doença infecciosa nas nossas juntas. Então, o que ele está nos dizendo, para a gente prestar atenção, o que estamos fazendo com os nossos membros. Pé, mão, braço, né?
e a gente vai saber o que a gente está fazendo, como estamos exercitando o nosso corpo físico, para que servem as nossas mãos. Estamos trabalhando no bem, não só nosso, mas de todos, ou estamos paralisados, porque aí nós vamos sofrer doenças que irão nos ajudar a paralisar mais. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo, nas ideias superiores e nos atos nobres. Veja bem, como vamos conseguir, estarmos sempre preparados com o nosso cérebro preparado para criarmos ideais, ideias boas. Precisamos, de termos esse cuidado com a nossa mente e guardar o nosso idealismo nas ideias superiores e atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a precaução do reino divino nos teus órgãos. Então, nós temos que usar as nossas mãos, como Jesus nos ensina, as nossas ideias, o nosso cérebro, como Jesus nos trouxe, Ele, quando reencarnou aqui na Terra, na manjedoura, Ele nos trouxe a ideia de quê? Da humildade. Na carpintaria, Jesus nos trouxe o ideal do trabalho. Então, vamos buscar esses ideais de Jesus, implantar nos nossos membros, nos nossos braços, na nossa mente, para que a gente possa curar as nossas enfermidades. Então, aí ele fala, consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino nos teus órgãos. Eles são vivos e são educáveis. Nós podemos educar. Aonde colocamos a nossa mão, o nosso pé, aonde vamos, o que fazemos com o nosso estômago, quais os ideais que estamos mantendo no nosso cérebro, nosso pensamento, E aí nós vamos nos reerguendo, vamos implantando a tranquilidade no nosso ser, no nosso espírito, e vamos refazendo as nossas saúdes. Nós mesmos, podemos aqui, como diz a lição, a cura própria. Nós vamos nos educando, os nossos órgãos, tendo ideais nobres, ações, e nós vamos reerguendo também a enfermidade que temos no corpo físico, melhorando, sarando. Aí ele termina dizendo, Emmanuel, sem que teu pensamento, olha aí, tudo está registrado em nosso pensamento, é o comando da nossa vida. As nossas ideias, elas estão através do nosso cérebro, registrando o que somos. Sem que o teu pensamento se purifique, e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção, veja bem, dos remédios humanos não passará de medidas em trânsito para a inutilidade. Se a gente não fizer essa renovação em nós, nós não vamos nunca nos curar, porque os remédios, como nos diz Emmanuel, é uma intervenção que a gente usa, interferindo nas nossas enfermidades, Mas não passa de medida em trânsito, sem utilidade, porque é preciso que a gente mude o nosso ideal. As nossas ideias estejam ligadas às ideias que Jesus nos trouxe, Quando aqui esteve conosco encarnado. Ele não exigiu que vivêssemos, ele viveu e nos trouxe também, pela escrita de irmãos benfeitores, através do Chico, relembrando como vamos realizar a nossa cura, a cura real das nossas enfermidades espirituais, e seremos curados o nosso corpo físico. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a estar sempre ligado às ideias nobres e benfeitoras, hoje e sempre, que assim seja.